Boa noite, estamos de volta com o nosso Evangelho. Vamos cantar uma canção. Página 48. 48. Toda a gente conhece esta canção. Vamos ver que conhece. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava, seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenómeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele lugar, naquele rio e em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, o povo a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenómeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em zona boa, naquele chão, naquela relva, em casa de Simão, naquela relva, ao entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança, seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenómeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal, o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na condição de alguns privilegiados. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenómeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Envolve-nos na tua paz, Senhor. Permite que possamos hoje, mais uma vez, vibrar com os nossos amigos, os nossos familiares encarnados, com os nossos protetores, por forma a criarmos mais serenidade nos nossos espíritos, mais harmonia nos nossos lares. Ajuda-nos a compreender melhor a tua mensagem e abençoa a nossa reunião de hoje. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, o item 11, o egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra porque impede o seu progresso moral. É o Espiritismo que está reservado à tarefa de fazê-lo elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir as suas armas, as suas forças, a sua coragem.
Eu digo a sua coragem porque esta é a qualidade mais necessária para se vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que importa? Disse mesmo aos judeus: esse homem é justo, porque quereis crucificá-lo. E, no entanto, deixa que o levem ao suplício. É devido a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, é devido à invasão desta lepra no coração humano que o cristianismo ainda não cumpriu toda a sua missão. É a vós, novos apóstolos da fé, a quem os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbem a tarefa e o dever de extirpar esse mal, que têm de dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe impedem a marcha. Expulsai o egoísmo da terra para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril e para isso é necessário primeiro expulsá-lo dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. O item 12. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada. Mas para isso seria necessário que vós vos esforçasseis e vos desembaraçasseis dessa couraça que cobre o vosso coração, a fim de o tornar mais sensível em relação àqueles que sofrem. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo nunca se esquiva. Aqueles que se lhe dirigiam, fossem quem fossem, não eram repelidos. A mulher adúltera e o criminoso eram por ele socorridos. Jamais receou que a sua própria reputação fosse prejudicada. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria. Ele se apagaria envergonhado. Ele se esconderia porque se sentiria deslocado em toda a parte. Então o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem disso. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia, no seu reino, ele separa o bom grão do joio. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade na sociedade. Eu digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho que se dão as mãos, será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses em que as mais santas afeições são calcadas aos pés, em que nem mesmo os laços sagrados da família são respeitados. Pascal Saint, 1862. A mensagem da semana é do livro Caminho, Verdade e Vida, tem psicografia de Francisco Cândido Xavier, com benfeitor Emmanuel. O tesouro enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tiago 5:3. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda a parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta da emoção transitória dos sentidos materiais, a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes, a fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados, constituem o ouro e a prata da nossa herança, mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo.
150 anos depois destas mensagens que nós vimos ouvindo aqui, de espíritos elevados, espíritos de luz, era para termos já uma sociedade diferente, era para termos já grandes modificações, sentirmos grandes transformações. Daí para cá, nós assistimos a guerras terríveis. E guerras que foram lançadas muito por virtude do egoísmo, por virtude do sentido, digamos assim, de superioridade de determinados povos, de determinadas nações. A Terra foi varrida por 2 grandes guerras mundiais. Mas, a par dessas guerras mundiais, outras guerras localizadas. Aliás, hoje podemos dizer que a Segunda ainda não acabou, porque se nos localizarmos no final da Segunda Guerra Mundial, e vamos ver o Japão, foi no Pacífico, que se desenrolaram as últimas operações da guerra, elas não pararam a guerra aí, desde a Coreia, desde a Indochina, depois prolongando-se vários, com a intervenção francesa, com a intervenção americana, e depois sempre por aí fora, sempre com guerras localizadas, guerras em nações mais ou menos marcadas também pela droga, pelo comércio da droga, e por outras situações que vêm sendo alimentadas até hoje, porque é o egoísmo, é o poder pessoal, é a grandeza pessoal que continua a imperar ainda hoje. 150 anos depois, desses nossos irmãos virem desenvolver o tema caridade, desenvolver o tema do amor. E, pelos vistos, não foram as 2 guerras com dezenas de milhões de mortes que mudaram o sentido das coisas. E nós continuamos a ver guerras localizadas, ano após ano, que não dão para definir se o que está a decorrer é a terceira ou se ainda não acabou a Segunda Guerra Mundial. Então, como é que isto é permitido? Quer dizer, como é que a atividade permite que essas circunstâncias aconteçam? Nós encontramos, de facto, os avisos na codificação de que muitas vezes as guerras são necessárias para que haja uma alteração significativa daquilo que acontece, da conduta social, da conduta pessoal. Ainda hoje nós vemos, enfim, quer dizer, o tratamento, a escravização da criatura humana pode ficar por toda a parte. Quando se acreditava que o domínio do homem sobre a mulher, a segregação entre sexos, já teria acabado. Nós hoje, também é verdade que as notícias chegam rapidamente, as informações chegam na hora, mas a mulher continua a ser, hoje, em determinadas partes do mundo, e vamos falar numa parte significativa, talvez até maioritária do mundo, continua a ser escravizada e continua a ser o egocentrismo, continua a ser o egoísmo do homem. Necessariamente, muitos não são, muitos já conseguiram dominar essas inclinações, mas é esse egoísmo que continua a pontificar. Não se trata até de caridade, de ser permitir, vá lá, que as pessoas falem de vez em quando, mas que se calem no resto do tempo. Não se trata nada disso, trata-se de nós darmos a volta à nossa vida e percebermos o que é que queremos, percebermos o que é que nós queremos. Mas a lei é inexorável, não há qualquer dúvida, tudo tem que evoluir. Tudo e a natureza evolui, progride. E quer nós queiramos, quer não queiramos, nós vamos ter que evoluir. Vai ter que haver uma grande separação do trigo do joio, vai ter que haver. Não são os homens que vão fazer essa separação, não, os homens não têm essa capacidade para fazer essa. Já tiveram mais do que oportunidades para protagonizarem a mudança, para inscreverem nas suas legislações códigos de honra, códigos de lealdade, códigos de amor. E não fizemos isso, nós não fizemos isso. E, portanto, quer dizer, tudo isto vai ter que ser alterado pela dor, pelo sofrimento. E aquilo que hoje nós assistimos, o pânico, o pavor, o medo, o terror, que domina a nossa vida do dia-a-dia e que, lamentavelmente, a nossa opinião, com certeza, que tem grandes parangonas nos meios de comunicação social, nós continuamos a assistir a que são as reportagens de horas e horas e horas por dia que dão primazia à violência, que dão primazia à maldade, ao ódio. E não vemos muito divulgar o altruísmo, divulgar as leis do amor, divulgar os sacrifícios que muita gente se faz para salvar a vida dos outros. E é esta situação que sempre tem vindo ao longo dos séculos os espíritos a apelar à mudança, à transformação.
vamos encontrar, no tempo de Francisco de Assis, uma tentativa de grande transformação da sociedade, que era varrer no aspecto material, no aspecto espiritual, como um renascer para uma nova esperança. É claro que o renascimento na parte da cultura, na parte da arte, de alguma forma, foi palpável. Mas o renascimento, em termos espirituais, ficou apenas pela esperança, apenas por algumas lutas titânicas, como Francisco de Assis protagonizou. Nós ainda não aprendemos, de facto, esta necessidade de deixarmos ser só nós, para pensarmos fundamentalmente também nos outros. A doação ao próximo, o amor é restrito ao próximo. Sermos irmãos, fraternalmente, sermos irmãos em Jesus. Então vamos, aproxima-se até uma quadra muito significativa da família, e nós vemos que talvez a sociedade hoje viva essa crise tremenda, dramática mesmo, exatamente porque a crise está instalada nas famílias e não está instalada na sociedade. Se as famílias não vivessem nessa crise permanente, seguramente que a sociedade era diferente. E talvez não fosse necessário sermos subjugados ou subordinados à guerra, à violência, à maldade, ao ódio, para podermos despertar para o amor. Vamos respirar um pouco, devagar. Daqui a pouco podem continuar as reflexões sobre um momento atual, que é um momento difícil. Agora vamos pensar nos outros. Vamos pensar naquelas famílias que, esta hora, discutem, vivem em desarmonia, vivem em violência. Quando nós podemos dar graças a Deus, podemos estar aqui reunidos, falando de Jesus, falando da sua boa nova. Senhor, pedimos que seja possível os teus mensageiros, com a nossa pouca ajuda, seguramente, que é muito pouca, poderem fazer uma viagem de amor por tantos lares em desarmonia, por tantas famílias em sofrimento, por tantas crianças sofrendo traumas que o futuro poderá não eliminar. Leva o nosso amor, as nossas vibrações, os nossos fluidos de paz. Que haja uma visita a esses lares e que se instale, se não a calma, pelo menos a possibilidade de, no futuro, se modificarem os sentimentos, se modificarem as vibrações. Toma a nossa oferta, Senhor. Na última página, 63, vamos fazer também agora aqui uma reflexão a Maria, a Nossa Senhora. Lindo, teu rosto me cativou, tão lindo, lindo, teu manto de azul do céu, tão lindo. Esperança no mundo novo mesmo a chegar, esperança para o pecador que vai voltar. És paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus. És paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus. Bela, a mais bela flor dos meus encantos, bela, és a melodia dos meus cantos, Maria, sem ti fico só e não sou nada,
Maria, és a aurora minha madrugada, és paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus, és paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus. E pronto, chegamos ao final. Para a semana estaremos de novo aqui. Pedimos a Deus que abençoe os vossos lares, continuem a harmonizar e a sintonizar as crianças com Ele. E boa noite, até à próxima semana, se Deus quiser.